O lendário francês Thierry Henry deu uma entrevista ontem e usou palavras tão sinceras e genuínas para falar o que ele realmente pensa do Vinícius Júnior, que acabou sendo elogiado por todos. He's the guy. He's the guy at Madrid. He's the guy making a difference. That's his team for me. E além de dizer, literalmente, que tira o chapéu pro brasileiro por conta de tudo que ele passou para chegar onde está hoje, o francês também deu um conselho ao Vini. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar essa emocionante entrevista do Henry falando sobre o Vini com todos os detalhes, e eu vou querer saber se tem ao menos algum ponto que você discorda dele, porque o que ele falou foi uma verdadeira aula. Bom, quem vê o Vinícius Júnior comandando o Real Madrid, liderando a corrida pela bola de ouro e podendo amanhã mesmo conquistar a sua segunda Champions, dessa vez sendo o total protagonista, e tudo isso com apenas 23 anos, pode até esquecer o caminho árduo que ele teve que trilhar para chegar a esse nível insano. Primeiro ele apareceu no Flamengo e na época o papo dos mesmos que elogiam ele hoje era: é só mais um negueba, não vai virar nada pro futebol, superestimado. Depois o maior time do mundo foi lá e comprou ele, e então os orgulhosos que ainda se negavam a reconhecer que se o Real Madrid estava investindo é porque tinha potencial ali, começaram a dizer: nossa, mas o que o Real Madrid tá fazendo investindo nesse jogador? Estão jogando dinheiro no lixo, ele não vai nem chegar a vestir a camisa do time titular e depois vai ser emprestado e rapidinho volta pro Brasil. E então rapidamente ele começou a jogar com o plantel titular dos merengues, e diante de alguns jogos ruins nas primeiras temporadas, obviamente que os mesmos críticos ainda estavam lá para tentar provar o ponto deles. E a crocodilagem não ficava só na mídia. Não podemos esquecer quando seu próprio companheiro de ataque Benzema foi simplesmente flagrado dizendo ao lateral Mendy para não passar a bola pro Vini, pois de acordo com ele o brasileiro jogava contra o próprio time. Ele chegou ao Real em 2018 e tudo só foi mudar na temporada 2021-2022, quando começou a jogar demais e foi um dos protagonistas da conquista daquela Champions do Real, fazendo o gol que deu o título na final. Inclusive o próprio Ceballos, meio-campista do Real Madrid, deu uma declaração ontem afirmando que nessa Champions de 22 o Vini já era o melhor jogador do Real. Ou seja, basicamente do ponto ao que o Vini chegou em Madrid até ele começar a decolar, como nós podemos ver hoje, foram praticamente 3 anos e meio lidando com todo tipo de críticas, deboches, sabotagens e obviamente não precisamos nem falar dos crimes cometidos contra ele em todo esse período. Pouquíssimos foram aqueles que optaram por ter paciência com um jovem de apenas 18 anos chegando para vestir a camisa do maior clube do mundo. Florentino Pérez foi um deles e hoje colhe merecidamente esses frutos. Eu tive que fazer esse básico resumo da trajetória dele, pois o Henry falou muito sobre isso em seu discurso. Se liga aí nas palavras do francês. One of our biggest stars at the moment, Vinicius Junior, is there. How much do you rate him? Have you been watching him? What do you like about him? Look, getting kicked all the time, getting booed away all the time. Arriving in Madrid and we all remember the footage of they didn't want to give him the ball. You arrive in Madrid, you coming in the national team and Neymar is the boss. You have to deal with all of this. From that to being the guy right now. He's the guy. He's the guy at Madrid. He's the guy making a difference. That's his team for me. From scoring the winning goal against Liverpool in Paris to now, it hasn't been an easy journey for him, and I know it's not an easy journey for nobody. Since we're talking about it, I'm just stating facts of what he had to deal with, and all the time teams do tactics to make sure that he doesn't perform. Right back stays. They don't go up just to stay with him. They try to see how they can stop him. The other day, he had to play as a number 9 against Bayern. Yes, the second one was a penalty, but then the first one, the run, boom, boom, come, I go. He shows that he can play anywhere, different styles, defend against Man City the whole game and play on the counter, being high, middle block, press, hold the ball, score, assist. The other day against Bayern Munich, he was the only one that wanted that ball in the second half and trying to create stuff. I mean, right now, the guy that I saw before and what he became,
well done, because it's not an easy one, and everything that the racism part, getting kicked, getting booed, getting red card when you get abused, and then still rise above it and perform, like we say in French, chapeau bas. That's a lot for a young person to take on. He's still so young. You're mentioning there that did that shock you, the levels of what he faced? Does it shock me? No, unfortunately, because I've heard it before and I still hear it, and unfortunately I will still hear it until people act on it. So you have to work on yourself as he did and try to see how you can come out of that, and well mentally also, not only performing on the field, and well mentally. At one point it was like the guy was getting booed for being abused. I'm like, really? Like, I mean, he got red carded because he got choked. I mean, what are we talking? Anyway, we're not going to go back into that. That's why I'm saying to you, was I shocked? Yes, it's still happening, but not because it's still happening. Do you understand what I mean? Like, what are we talking about? It happens all the time and everywhere. And I said it at the time, and it's Vinicius Junior, and we talk about it. Let's talk about the people that cannot have a voice to talk about it. Do you understand what I mean? So it's a different topic for a different day. But Vinicius, right now, man, what he had to deal with and how he's been playing and how he conducts himself. And yes, obviously, sometimes he will play and dance. Yes, dance however you want. Dance, enjoy, love, and make us dream. That's what it's all about. When I see a player like that, and now he's been playing and behaving and performing. Pois é, pessoal, se o Henry disse que tira o chapéu pro Vini, aqui no Brasil nós tiramos o chapéu pra essa aula que ele deu nessa entrevista. Se liga aí em alguns dos principais comentários nas redes sociais depois dessas belas palavras do francês. Queria que os ex-jogadores brasileiros que viram comentaristas fossem como o Thierry Henry. O cara é foda e ter estado dentro do jogo só agrega pros comentários dele serem mais fodas. No Brasil temos Paulo Nunes, Grafite e Izinho que só falam coisas óbvias. Um segundo usuário escreveu: não dava pra esperar menos do terceiro melhor jogador da França e um dos maiores na Premier League. Esse terceiro disse: enquanto a maioria dos comentaristas brasileiros se limita a comentários superficiais e preguiçosos, você vê alguém como Thierry Henry praticamente desenhando pra explicar o que muitos, apesar de terem olhos, não conseguem enxergar. Um quarto pontuou: enquanto Neymar bate boca com subcelebridades como ele se tornou, Vini Júnior caminhando pra ser o melhor do mundo ou injustiçado por motivos óbvios. Apenas um dos júniores merece atenção e apoio devido. Esse último concluiu: Henry foi um craque fora de série e hoje é um personagem gigante do mundo do futebol. Uma declaração dessa vindo de uma voz tão importante como a dele ajuda muito. E agora então eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Como você pode ver, o Henry deu uma verdadeira aula para explicar muitas coisas envolvendo o Vini e a trajetória dele. Você acha que ele errou em alguma coisa que falou, assim como eu e a maioria, você tira o chapéu para tudo que disse o francês? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera, se você concorda com tudo que ele disse ou não, e se você não viu que os jogadores do Borussia Dortmund falaram do Vinicius Júnior hoje, antes da grande final, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela.